Olá, estamos aqui para um novo capítulo de podcast da Academia Brasileira de Neurologia e eu estou aqui hoje com a doutora Roberta Saba, que é secretária da ABN, e o doutor José Luiz Pedroso, que é o primeiro secretário da ABN nessa atual gestão. E nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre atividades da Academia Brasileira de Neurologia. Eu vou começar com a Roberta. Roberta, que são e para que servem os departamentos científicos da Academia Brasileira de Neurologia? Como eles são constituídos? Qual a finalidade? Podia comentar sobre isso? Sem dúvida. Atualmente, nós temos 24 departamentos científicos das diversas subespecialidades. Eles são compostos por um coordenador, um vice-coordenador e um secretário. E cada vez mais o que a gente percebe é que esses departamentos científicos têm um papel primordial na Academia Brasileira de Neurologia, porque eles auxiliam muito em termos científicos, a, por exemplo, na elaboração de pareceres. Muitas vezes é solicitado, surge um novo assunto na mídia, um novo fármaco ou um novo diagnóstico a respeito de alguma doença. Então, eles são enviado a esses departamentos e eles nos fornecem esses pareceres. Então isso é uma grande ajuda, isso é um ponto muito importante. Mas além disso, um outro objetivo do departamento científico, a elaboração de diretrizes, em relação a um diagnóstico ou a tratamento de determinadas doenças. Então isso também é uma função do departamento científico, como a elaboração, o auxílio na elaboração dos programas, a programação dos congressos, Congresso Brasileiro, outros congressos regionais, os summits. Então, o nome de palestrantes, títulos de palestras vêm também desses departamentos, eles nos auxiliam muito em relação a isso, assim como a educação médica continuada. Vários departamentos científicos fazem mini meetings, participam, nós vamos falar um pouquinho de eventos de webinar, de ABN Labs. Então isso tudo faz parte da programação e dos deveres dos departamentos científicos. Então nós contamos muito com esses coordenadores, vice-coordenadores e secretários, porque o andamento dessa parte científica da academia, o papel desses DCs é muito importante nesse bom andamento científico da academia. Então, a academia vai muito além da diretoria, né, propriamente dita. Então, tem muita gente trabalhando nesse Muito sentido aí, além, né? muito além. Aí eu até vou colocar não só com os departamentos científicos, mas com as comissões. Então nós temos diversas comissões, a comissão de Além dos ensino, departamentos. além dos departamentos científicos, a comissão de ensino, que é uma comissão extremamente importante, que tem um trabalho imenso na elaboração da prova do título, a comissão de residência médica, de cuidados paliativos, de estilo de vida. Então existem várias outras comissões que nos auxiliam também, e essas comissões, na verdade, a função, elas permeiam esses departamentos. Porque um outro ponto importante que a gente tem conversado muito com os membros dos DCs, dos departamentos científicos, é realmente a integração entre eles. Então, muitas vezes, para fazer um ABN Lab, um webinar, nós pedimos, coloquem 2 departamentos científicos, vamos pegar Uhum. uma patologia, uma doença em comum, falar e colocar esses 2 olhares e as comissões permeando também, auxiliando muito nesses departamentos. Então, o nosso principal objetivo agora, além de todos esses que eu coloquei, é realmente um trabalho integrado, com esses departamentos e com as comissões, para cada vez mais a gente ter uma educação médica continuada, um um valor científico maior para a Academia Brasileira de Neurologia. Legal. Deixa eu passar para o Pedroso. Você podia falar um pouco sobre os eventos da Academia Brasileira? Como é que são hoje? Tem só um congresso brasileiro? Tem mais coisas ocorrendo? Como está isso? Muito bem, doutor Fernando, doutora Roberta, prazer estar aqui estreando, né, esse ABN Cast. É uma oportunidade muito interessante de nós mostrarmos o trabalho da ABN para o associado e para que o associado possa entender quais são os benefícios em termos de atualização, de prática na neurologia diária, no seu dia a dia. Então, uma das questões mais relevantes para a ABN é a atualização
dos temas nas diversas áreas, já que a neurologia ou a neurociência é uma especialidade tão complexa do ponto de vista anatômico, fisiológico, de doenças, tratamentos. Então, os eventos são um ponto muito marcante da ABN. Talvez um dos maiores pilares da ABN seja a realização, principalmente do Congresso Brasileiro de Neurologia. É um evento especial da ABN que ocorre a cada 2 anos, né? Eu diria que ele é itinerante, porque o Congresso vai a várias capitais do Brasil, então ele já ocorreu em inúmeras capitais, né? E às vezes no interior E também. às vezes no interior, porque o professor Fernando Sendes foi o nosso presidente do Congresso Brasileiro de Neurologia em Campinas, né? O último congresso, que teve uma presença muito marcante do associado, foram mais de 5.000 inscritos. Então, mostrando essa importância. O congresso ele tem uma duração de 4 dias, o que nos permite uma imersão na área da neurologia. É um momento especial para nós trocarmos experiências com os amigos, colegas, professores. É uma oportunidade de um contato muito especial com o residente e com o aluno. É uma forma de atrair esses mais jovens, não só os mais jovens, mas especialmente as pessoas que estão se formando para a atualização, para o aprendizado, atualização, aprimoramento nessa área. Então, o Congresso ele tem a participação dos DCs na elaboração do programa científico, são várias atividades científicas, trabalhos que são valorizados, então a ABN valoriza a produção de trabalhos originais aqui no Brasil, de pesquisa científica de grande relevância internacional. Então, isso é um marco na nossa neurologia brasileira. A neurologia brasileira tem uma produção científica impressionante e que isso é mostrado através dos congressos, dos trabalhos científicos. É a apresentação de casos clínicos. Então, os participantes têm a possibilidade de discutir casos mais complexos, apresentar trabalhos, assistir palestras internacionais, porque a ABN investe muito nessa integração com as associações internacionais. O professor Oswaldo Nascimento, que é o próximo presidente do Congresso Brasileiro de Neurologia no Rio de Janeiro em outubro, já fica aqui o convite especial para todos. Ele tem destacado essa integração com a Academia Americana de Neurologia, com a Sociedade Europeia de Neurologia. Então, todos esses pontos têm uma relevância científica muito grande para nós. E além do Congresso Brasileiro, entram os aspectos dos eventos regionais. Eu acho que é um ponto que a gente poderia comentar também. Sim, fala um pouco mais sobre esses eventos regionais, porque ir a um congresso, principalmente quando é um local distante, gera muito custo, né? Sobretudo para os recém-formados e para os alunos, né? E um outro aspecto que talvez precisa reforçar é que muitos estudantes de medicina participam desses eventos, né? Perfeitamente. Como estão hoje esses congressos regionais? A ABN, aos poucos, foi criando uma estratégia para que o conhecimento chegue ao associado. E dessa maneira, nos anos em que nós não temos o Congresso Brasileiro, que é a cada 2 anos, nesse ano em que nós não temos o evento nacional, o Congresso Brasileiro, nós fazemos, então, nesse ano, os eventos regionais. Os summits, né? Que são os summits, né? Dos eventos, os capítulos regionais, ou até os eventos dos DCs. Sim. Então, é um ano especial para que o DC, o Departamento Científico, faça o planejamento da sua sub-área, né? Então, nós temos vários exemplos disso, de sucesso, como tem sido agora o Congresso Brasileiro de Transtornos do Movimento. O nome foi modificado para que a gente tenha uma expressão mais nacional mesmo, de um evento nacional englobando todos os estados do nosso país, nesse evento que é o Congresso Brasileiro de Transtornos do Movimento. Então, é o DC, é o Departamento Científico de Transtornos de Movimento, que promove o evento.
Da mesma maneira, o Neurogenética, o Congresso Brasileiro de Neuroimunologia, que foi um sucesso. Então, a ABN tem resgatado eventos regionais com o objetivo de proporcionar ao associado uma oportunidade de estar presente. E não apenas isso, porque como custo, realmente, os eventos são muitos, os custos são elevados, e isso gera uma dificuldade para o associado estar presente sempre. Então, a ABN tem os eventos online, como, por exemplo, o ABN Lab, que é uma forma de nós também captarmos recursos para a ABN, e o webinar, que são eventos online, acadêmicos, científicos, desenvolvidos pelos departamentos científicos. Então, eu diria que a ABN cada vez mais tem investido de uma forma primorosa nos eventos científicos, em vários aspectos, não apenas nacionalmente, como regionalmente, e também abordando essa transmissão online para que a informação chegue aos associados de forma mais fácil. E cabe destacar que muitos desses eventos de departamentos científicos, eles são, na verdade, nacionais, né? Nós temos os regionais dos capítulos regionais, mas nós temos os DCs, por exemplo, de neurogenética, ou de epilepsia, ou de AVC, né? Distúrbios de movimento, acabam sendo congressos nacionais e com uma imersão maior dentro da especialidade, porque convenhamos que 4 dias de congresso brasileiro, levando em conta todas as áreas, né, da neurologia, é muito pouco, né? É difícil suprir todas Exato. as Sobretudo demandas, né? para aqueles que são mais interessados nessas áreas específicas, né? Neuroimunologia e assim por diante. Então, acho que isso é bem importante. Deixa eu... E tem um ponto importante também que a gente tomou cuidado aqui na academia, são as datas desses eventos, desses congressos brasileiros. A gente procura distribuir ao longo do biênio para que possa contemplar o maior número de pessoas, para que muitas vezes você quer participar de 2, 3 eventos, de congressos brasileiros. Então, isso é um outro ponto que a gente procura também priorizar para poder dar oportunidade para todo mundo participar. Os summits já são um pouquinho diferentes, porque como eles são realmente regionais, nas 5 partes do Brasil, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, aí é uma coisa bem mais regional. Procura englobar pessoas mais neurologistas daquela região. Mas também são eventos assim que têm sido muito elogiados em termos de conteúdo, de qualidade, e realmente acaba contemplando aquele neurologista que está mais no interior, que é mais difícil largar o que está fazendo naquele momento, né, para ir num congresso, num local mais distante. Então a gente consegue levar o conhecimento, a parte mais científica para essas regiões também. Está achando muito interessante. O planejamento desses eventos, ele foi facilitado por uma abordagem da ABN, um investimento no setor de eventos, né? Exatamente. Então, eu acredito que a ABN tem se desenvolvido e aprendido bastante a realizar eventos, e a gente aprende juntos. E a captar recursos. Isso é muito importante. Eu acho que é importante o que você colocou. Nós estamos realizando, a ABN está realizando esses eventos. Então, isso é um grande aprendizado para quem participa da diretoria, e o associado ele se sente acolhido, porque tudo que a ABN recebe de captação de recurso tem o objetivo de ser investido de volta para o associado. Então, essa é a filosofia. E falando sobre associado, diretoria e tudo, é claro que os eventos são talvez a principal face, né, da academia frente aos associados, mas eu queria que a Roberta falasse um pouco mais. O que a diretoria faz? Assim, você comentou anteriormente sobre demandas, né, em vários aspectos, né, que os DCs ajudam. Além dos eventos, tem muito trabalho na academia? As pessoas precisam se reunir? Como é que funciona tudo isso? Tem muita demanda? Tem muitos problemas tem acontecendo? muito trabalho na academia. Conta um pouco. E é engraçado porque as pessoas às vezes não têm a noção disso. Para começar, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã. Então, toda segunda-feira, quem é a diretoria executiva
junto com o secretário, junto com que é o Áureo, junto com o Maílson, que é da parte de eventos, nós nos reunimos para justamente destrinchar as demandas, que são muitas. Desde demandas científicas, assim, muitas vezes algumas polêmicas que envolvem a mídia, que nós também temos que abordar, até demandas relacionadas à própria elaboração dos eventos. Eu não digo especificamente as programações, porque a diretoria executiva ela não atua nisso, isso ela atua através dos departamentos científicos. Mas muitas vezes nós temos ferramentas que nós utilizamos, plataformas que nós utilizamos, que nós temos que nos envolver tanto na elaboração quanto na continuidade dessas plataformas. Uma delas é o Redone, que é uma plataforma eletrônica onde vários estudos podem ser construídos nessa plataforma, mas é uma plataforma que a academia mantém, então toda a parte tecnológica relacionada, financeira relacionada, é a diretoria executiva que tem que lidar com isso. Existem agora vários eventos, a parte do webinar ou mesmo do ABN Lab, isso a diretoria, eu como secretária e o Zé Luiz como primeiro secretário, nós aprovamos. Então, essa aprovação do conteúdo, se pode ser feito, se não pode ser feito, isso passa pela diretoria, não é simplesmente pede, isso vai ser feito. Então, tudo isso é muito analisado. Então, toda segunda-feira nós temos uma demanda e essa demanda ela vai ao longo da semana, porque às vezes existe alguma coisa mais urgente que nós temos que nos reunir online Ao longo do ano, né? ao longo do ano. Então, digamos que a diretoria executiva ela vive a academia ao longo da nossa jornada dentro da diretoria executiva. Essa folga não existe, até porque o próprio Áureo, o próprio Wilson não dão muita folga para a gente também, não. Em Embrael, nós temos as outras reuniões, né, de conselho deliberativo, Assembleia Geral, sem dúvida. Então, as demandas são... Então, a demanda é porque tudo tem que passar pela diretoria executiva justamente porque é o órgão oficial, né? Lembrando que a academia ela tem um regimento, né, bem estruturado, com base na Assembleia Geral Ordinária. Então, esse regimento, a gente precisa seguir esse regimento da ABN, né? Então, esse é um aspecto interessante que nos coloca dentro de algumas regras. Sem dúvida. Que precisam ser seguidas para a tomada de decisões dentro da diretoria executiva. Além do gerenciamento financeiro, que vai ser discutido em outro momento, mas realmente são várias atividades, né? É o gerenciamento administrativo, né? De um modo geral, é importante isso. Que é correto ser feito seguindo as regras, exatamente. Além de membros da academia participarem, obviamente, de reuniões da AMB, né? Sim. E de outras entidades, outros congressos. Muitas vezes vai ter o congresso da AMB, que nós temos 2 mesas que nós vamos participar, então a seleção das pessoas que vão dar aula, a programação, isso a AMB solicita para a gente, então são pontos importantes. São vários assuntos importantes, mas são vários detalhes que têm que ser lidados também, que se nós não lidar de uma maneira adequada, isso pode virar um problema. Então, o tempo todo nós estamos atentos. Nós já falamos de várias atividades e, assim como esse podcast, né, nós sabemos que é muito importante hoje as mídias sociais. Como a academia está presente nessas mídias? Há alguma inserção nesses diferentes nas diferentes plataformas, por exemplo? Essa pergunta ela é excelente, muito apropriada para o momento, porque nós vivemos uma situação de uma elevada carga de informações dentro da internet, das redes sociais, na área da medicina. Informações e falsas informações. Exato. Então, uma das questões que foi criada até hoje é até uma comissão sobre mitos e verdades para esclarecermos ao associado sobre determinadas informações que aparecem nas redes sociais. Por exemplo, um novo medicamento, ou uma conduta, ou talvez uma questão de um diagnóstico, né, de explicação sobre um diagnóstico. Procedimento.
Então, tudo isso nós avaliamos também, porque essa comissão ela tem a responsabilidade de filtrar aquilo que realmente tem evidência científica. Então, a ABN tem esse cuidado de passar para o associado uma informação que é racional, que é baseada em evidência científica. E dentro desse conceito que você falou, professor Sandes, eu vejo uma perspectiva muito interessante dentro da academia, nesse último ano especialmente. Nós estamos completando, na verdade, 2 anos do Sinapse. Eu e a Roberta, na época, nós estávamos já na diretoria e discutimos bastante sobre a inserção da BN dentro de rede social. O que é um problema, porque isso nos traz muito trabalho produzir esse material. E não é um material só de informação de datas, de eventos, não. É um material científico dentro do Instagram da Academia Brasileira de Neurologia. Essa foi uma ideia que surgiu há 2 anos e nós conseguimos efetivar através da criação do Sinapse. O Sinapse é um modelo em que nós incluímos casos clínicos, material científico, artigos de revisão, artigos originais, valorizando os trabalhos publicados pelos autores brasileiros dentro do Instagram da ABN. Essa participação do associado dentro do Sinapse é uma forma de você gerar conhecimento. Eu chegaria até eu não sei se ao extremo, mas se eu puder usar esse termo, seria quase uma universidade aberta, porque você permite ao associado ter um acesso gratuito a um Instagram com informações de grande relevância na área. E são publicações quase que diárias, né? Então você consegue ter um aprendizado, uma atualização com esse material que nós estamos inserindo nas mídias sociais. Eu acho que isso trouxe uma perspectiva de crescimento dentro de redes sociais da ABN de uma forma muito séria. E mais proximidade Mais proximidade com o associado. Como uma curadoria, né? Como uma curadoria. Eu gosto desse termo universidade aberta, que é a sua capacidade de aprender de uma forma séria, com uma associação séria, que é a ABN, de forma gratuita e a todo momento. Então, E como está o Instagram hoje da ABN? Tem muitos seguidores? sim, é uma boa pergunta a sua também, porque a gente tem trabalhado nessa observação. Bem, falando sobre números dentro do Instagram da ABN, isso é um ponto de extrema relevância para nós e nós levamos isso com um certo orgulho por termos trabalhado nesse material do Sinapse nesses últimos 2 anos. E a satisfação é tão grande que nós tivemos um aumento muito expressivo no número de seguidores. Há 2 anos, esse número era em torno de 20 mil, menos de 20 mil seguidores. Hoje a ABN está com mais de 50 mil seguidores, ou seja, mais que dobrou esse número, e a gente acredita que esse trabalho dentro do Instagram com material científico, acadêmico e de atualização na área da neurologia possa ter incentivado e estimulado o associado a nos seguir. Então isso Com foi certeza. muito positivo para nós. E eu vejo isso com muito carinho, a criação do Sinapse. Agradecer o Pedro Freiman, que é o neurologista Que nos auxilia, nos né? auxilia. Então ele traz o Sinapse, ele é criado com o trabalho cognitivo, né, de um neurologista bem formado. Então isso é importante entender, que existe um trabalho por trás que é feito por um neurologista e isso vamos dizer, revisado e avaliado, validado pela diretoria científica. E foi uma forma que a gente teve também, né, de trazer para próximo da academia os neurologistas mais jovens, porque não adianta, essa mídia é uma linguagem mais jovem. E eles participam bastante, muitas vezes a gente vê os próprios residentes debatendo a respeito, você viu que saiu, olha esse caso, tem um caso que a gente viu assim. Então é uma forma que a gente tem de divulgar conhecimento para essas pessoas. Precisa entrar no Instagram, Zé. Muito obrigado, Roberta. Obrigado, Dr. Pedroso, também. Para
essa contribuição para esse podcast e agradeço a atenção de todos e até a próxima.